O que acontece? Agora, o mais importante para qualquer negócio é a pessoa ter lucro e conseguir sobreviver dela. Ter lucro, e se a pessoa trabalha no negócio, é ter prolabore, concorda? Concordam? Sim, Um dos sim. convidados aí. Agora, quando o Cláudio começou lá no apartamento dele, né, Claudião? Sim. Era difícil ter essa visão. Na verdade, provavelmente, assim como eu, quando comecei lá atrás, você começa para pagar conta, na verdade, né? Se sobrar alguma coisa, tá bom, não é assim? Primeiro você corre atrás de pagar a conta, inclusive as contas pessoais, mercado, pagar um carro, pagar qualquer coisa, não é isso? Sobrevivência. Sobrevivência. Mas por quê? Porque a gente não tem muita clareza do que a gente precisa fazer. Então, a gente vai tentando, no acerto e no erro, ajustar produto, ajustar preço, né? Aquela incerteza danada do que a gente vai fazer, e alguns acertam. Outros tantos, pessoal, fica pelo meio do caminho. O número no Brasil é alarmante. Não é no Brasil, é no mundo, mas aqui, sobretudo, ainda preserva isso, né? Que mais de 50% das empresas que estão abrindo hoje, em 5 anos, não vai existir mais, né? Cara, é muito, né? No primeiro ano é mais de 30%. Então, né, no período de 10 anos, acho que não sobra 10%. Né? Então, imagina isso, né? E quando uma empresa fecha, a gente sabe que é um problema, porque geralmente a pessoa, quando fecha uma empresa, ela sai pior do que quando ela entrou. Quando ela entrou, ela ainda adquire umas dívidas, faz alguma coisa para comprar equipamento, produto. Quando ela sai, se a empresa quebrou, ferrou. Né? A maioria sai com depressão. Douglas aí. Fala, Douglas. Bom? Beleza? Tranquilo. Fala, Douglas. Beleza. Ô, Douglas, você tem que baixar o áudio aí agora. Eu desliguei teu microfone, porque senão você vai ficar reverberando aí. Tá bom? Agora você consegue ouvir pela própria transmissão nossa aqui. Pode abaixar o YouTube. Bom, e o que acontece, né? Aqui não, a gente vai fazer ao contrário, tá? Douglas, Cláudio e Dana, e a galera que está aí no chat. O que a gente vai fazer? A gente, Carlos Eduardo, o pessoal que está chegando aí, a gente vai simular a partir de quanto que a gente quer ganhar. Pessoalmente, esse ganho pessoal do dono da empresa chama Prolabore, já vou falar mais dele, e quanto que a empresa tem que ter de lucro. Uma empresa, só uma empresa quando ela tem lucro e quando os donos recebem um Prolabore. A gente fala isso, mas a gente sabe que é muito difícil ter Prolabore, cara. É muito, né, difícil ter Prolabore. Geralmente, as pequenas empresas, ninguém tira Prolabore. O que a gente faz é pagar conta, comprar matéria-prima. Se sobrar alguma coisa, aquilo é nosso. Isso é um pouquinho perigoso, porque, dá uma incerteza danada, a gente nunca sabe quanto que a gente está ganhando de fato. E outro problema muito sério é que, às vezes, a gente acaba ganhando, Samara, mais do que a gente imagina. Uma vez, a gente entrevistou um rapaz que fabricava a churrasqueira, e ele reclamava, como todo mundo, que ele trabalhava muito, pagava funcionário, pagava os fornecedores, e para ele não sobrava nada. Mas, no final das contas, ele usava o cartãozinho da empresa para pagar farmácia, gasolina. Isso é a realidade, tá? Da grande maioria. É difícil alguém que está aqui nessa live que não vive isso. O que acontece? Quando a gente pediu para ele anotar todos os gastos que ele tinha num mês, por exemplo, sabe o que ele descobriu na época? Que ele estava tirando lá 6, 7 mil por mês. E aí ele ficou surpreso, porque na cabeça dele ele não estava ganhando nem 1.000, nem 2. Aí sabe qual foi a conclusão dele? Ele falou, pô, se eu tirasse 5, que é muito menos que os 6, 7 que eu estou tirando por mês, mas todo dia 10, igual qualquer funcionário, para minha vida ia ser muito mais fácil, porque eu ia poder planejar pagar um carro com mais tranquilidade, porque eu sei que aquele é meu ganho. E no final, ele está ganhando aquilo. Ele está misturando o cartão da empresa com o cartão, mas ele está usando para ele. Então, qual que é o correto? Né? Como que a gente tem que implantar essa boas práticas, por assim dizer? Olha, ó, o pai da criança, o Henrique. Aprendi tudo isso aí com o Henrique. O que acontece? Inclusive, você lembra, Henrique, desse cara da churrasqueira aí? Lembra? A gente conheceu esse cara lá na Feira do Empreendedor, cara. O que acontece? O que você tem que fazer? Você tem que ter uma garantia do seu Prolabore. Ou não é uma garantia, porque não tem como ter garantia. O que você vai fazer é planejar como que você vai ganhar aquele Prolabore. E aquele Prolabore é importante que ele seja um valor fixo todos os meses.
como se fosse um salário, como se você fosse um funcionário da empresa. Porque você é um funcionário da empresa. Agora, veja, eu e o Henrique, a gente é sócio aqui, né? E outros sócios, a gente é sócio da Selfa, que é uma startup. O Henrique não atua todos os dias lá, eu não atuo todos os dias lá, então a gente não tem Prolabore. Ah, mas, então vocês vão ganhar o quê? A gente vai ganhar participação no lucro, se a empresa der lucro. Mas isso, pessoal, é tão importante saber essa diferença de Prolabore e lucro, que esse é um dos maiores problemas aí que acontece com sociedade familiar, por exemplo. Né? Eu tive uma sociedade com um amigo que deu pau por causa disso. Porque ele achava um absurdo, eu que trabalhava todos os dias na loja e no bar, ele achava um absurdo eu ter um Prolabore que não fosse igual ao dele. Mas o cara não ia lá, ele tinha outra atividade. O que acontece? Depois de 3 meses eu estava de saco cheio do cara, porque eu achava que ele só ia lá para encher o saco, né? E só ia lá para encher o saco, e eu que trabalhava metia a mão na massa, e não era justo eu ganhar igual ele. E é verdade. Então imagina, você tem um cunhado que trabalha lá no Banco do Brasil, o cara tem uma grana, vai pôr uma grana na tua empresa. Eu sempre dou esse exemplo do Banco do Brasil, né, o Mário? Aí, cara, vocês não podem ganhar igual se o cara nem vai lá. Se você trabalhar na sua empresa, você vai ter que ter Prolabore, e ele vai ter participação no lucro se tiver lucro. Então a gente vai começar ao contrário, definindo o Prolabore, primeiro lugar, e depois, segundo lugar, o lucro da empresa. O que é o lucro? O lucro é o que vai sobrar no caixa da empresa depois de pagar todas as despesas, inclusive os Prolabores. Então, vou pedir a colaboração do pessoal da Cuxia aqui, ó. Né? Estou tentando ativar seu microfone, Douglas, mas eu acho que é você que vai ter que ativar aí. Quanto que a gente vai pôr aqui, Dana, Cláudio e Douglas? Quanto que a gente vai pôr de Prolabore? Quanto que vocês acham que seria um salário? Vamos pensar numa empresa que não é de grande porte ainda. A gente sabe como que é a realidade aí da grande maioria, né? Alguém arrisca aí? Eu falaria uns 4 mil reais. Quanto? Uns 4 mil. 4 mil. Alguém tem mais alguma opinião aí? Se tratando de pequeno porte, eu acho que 4, viu, amor? 4 mil. O Douglas ia falar alguma coisa? Nessa faixa de 3,5 para 4 mil também. Agora vem cá, e se eu pensar assim, ó? Não, a empresa está começando, eu vou pôr 2 mil reais. Será que tá certo isso? Cada um vai ter seu número, mas será que com 2 mil reais eu consigo pagar as minhas contas pessoais? Se eu não conseguir, e a gente está fazendo aqui um planejamento, se eu não conseguir pagar as contas pessoais, como que eu vou trabalhar na empresa? Daqui a pouco eu vou desistir, né, Cláudio? Vou falar, cara, eu não estou conseguindo pagar nem o meu cartão, nem o mercado, não vou continuar. O que eu ia falar era exatamente isso, né, amor? Acho que o número do Prolabore tem que ser algo que você... se você está saindo de uma empresa ou está saindo de um emprego, que mantenha seu padrão, no mínimo, né? No mínimo. E depois o ideal é você procurar crescer. Porque, afinal de contas, você está correndo um risco ali, né? Exato. E o lucro? O lucro é o que vai sobrar na empresa depois de pagar tudo, inclusive o Prolabore. Tá? Se aqui você tem mais de um sócio que trabalha com você, você vai somar os 2 Prolabores e por aí, tá bom? A gente fez de um jeito que ficasse bem simples. Tá, o lucro. Para que serve o lucro? O lucro serve para reinvestir na empresa, serve para comprar um equipamento, igual o Cláudio lá está sempre comprando equipamento, comprou uma máquina de bordar. Agora, se a empresa não tem lucro, não tem como financiar esse tipo de crescimento, né, Claudião? O Dana comprou um carrossel, né, Dana? Foi. Comprou um carrossel. Então, é assim, não dá. Tem que ter lucro. Se a empresa não sobrar, né, Douglas? Tem que sobrar um lucro. E não é só para investir na empresa, não. Pode ser que você invista na empresa, mas pode ser que esse excedente você distribua pelo sócio também, cara. O dinheiro, no final das contas, é seu. Aqui tem uma coisa engraçada. Geralmente as pessoas colocam o mesmo valor de Prolabore e de lucro, mas isso não tem isso, tá? Não precisa ter essa lógica. Quanto que a gente põe de lucro aqui? Lembrando que o lucro é o que vai sobrar no caixa no final. Bom, se você pensar naquela lógica que o cara vai colocar 2 e depois colocar que ele quer achar 2 de lucro, né? Que é o começo, que ele sabe que ele vai sacrificar ali o negócio dele, pode ser uma saída, né? Mas então, vamos dizer que seja o dobro, pelo menos, do Prolabore dele, inicialmente, né? Para ele saber o número aí, como que ele vai chegar nesse número, né? Ó, se a gente põe 8 mil, pela lógica do Cláudio, a gente vai ter lá em um ano quanto, né? 72, 90, quanto que vai dar?
90 e... Vai dar 80 mais 16, 96 mil, não é isso? 96. 96 mil dá para fazer investimento na estamparia, galera? Vocês que estão aí no chat também é para participar. Dá sim. Dá para fazer e dá para, de repente, sobrar um dinheirinho. Não é uma coisa muito demais, tá? Mas dá sim. Eu acho que tá legal, tá? Pessoal, quem quer participar do chat pode entrar. O link tá aí fixado, tá bom? Aqui nós temos mais 2 campos, marketing e outros. O marketing a gente vai falar depois. O outros aqui pode ser, nesse caso específico, eu peguei uma grana, fiz um financiamento para começar o meu negócio, então eu pago uma prestação fixa lá de R$ 1.300. É aqui que você vai colocar, tá bom? Beleza, então, salvei o histórico. Então, a gente já sabe onde a gente quer chegar, né? O Henrique tem uma aula muito bacana, que ele fala exatamente, né? Onde você quer chegar. Eu até reproduzo isso nas minhas palestras. Onde você quer chegar? Aqui a gente acabou de descobrir onde a gente quer chegar. Você concorda que a gente não falou de produto ainda? Concordo. Agora sim, se a gente sabe onde a gente quer chegar, agora a gente pode descobrir quais são os caminhos. Agora, primeiro, vamos descobrir os carros que a gente tem aqui. Então, o segundo, né, que a gente tem aqui, campo, são os custos que a gente chama de custos fixos, ou seja, aqueles custos, né, que recorrem todos os meses, independente de você vender ou não. Então, tem o quê? Aluguel, por exemplo. E aí podem entrar alguns conceitos, né? Eu trabalho em casa, eu vou atribuir aluguel? Tem gente que fala, não vou atribuir aluguel porque a casa é minha. Esse foi um erro que eu cometi quando eu montei minha empresa de limpeza, quem está lá no curso viu essa história, lá na casa da minha avó. Então, eu achava que eu tinha lucro. Quando eu casei e mudei para Ribeirão Preto, que eu tive que alugar um lugar, eu me lasquei. Porque... foi o erro também que eu cometi no começo também. Eu trabalho em casa, né? Então, eu pago aluguel, então eu pego, pelo menos metade do valor do aluguel, a estamparia tem que pagar. A outra metade tem que sair do meu bora-bora. É isso aí, tá certo? Proporcional ao que o espaço que usa. Perfeito, perfeito. Douglas, sabe o que aconteceu comigo? Quando eu saí da casa da minha avó e vim aqui para Ribeirão e aluguei, eu descobri que o negócio não é que não dava lucro, eu não tinha planejado totalmente errado. Quando eu tive que começar a pagar as coisas, eu vi que já não era um tão bom negócio assim. Ou eu não tinha venda suficiente, na verdade. Então, vamos atribuir um aluguel aqui, galera? Alguém quer sugerir um aluguel aqui para nós? Bom, aqui no interior, Moa, uma casa aí não sai por menos de 1.500, então eu colocaria 750, se fosse levar em consideração a estamparia paga metade e a pessoa física paga a outra metade. Tá, vamos pôr R$ 1.000. Pode ser. Tá bom? Depois a gente vai mudar esse número, tá, gente? Depois a gente vai mudar esse número aqui. E aqui a gente vai colocar tudo, né? Se vai ter ajudante, se não vai ter ajudante, benefício, encargo, condomínio, luz, né? Rapidinho aí, quanto que gasta aí de luz aí uma estamparia? 350? Aqui uns 800. 800? Não sei, quanto que é lá no Claudião lá? Lá tem muita coisa, né? Ixi, de luz? É. Quase 10 mil. 10? É isso, hein, Claudião? Fala pro pessoal apagar o interruptor, pô. Poxa. Muito bem, olha lá, ó, quem tá aqui também, ó. Olha lá, ó. Roberto Carlos Lopes, lá de Caruaru, Robertão. Beleza. Pessoal, e aqui nós vamos colocar condomínio, luz, telefone, internet. Vou colocar um apanhado geral aqui, tá? Internet, luz, internet, telefone, tudo junto aqui. Vou colocar sei lá, 350? Dá, né? Ó, Claudião, lá na Brasil que o Rafael tá gastando 8. Muito bem, muito bem. Pessoal, e aqui a gente põe tudo. Material de limpeza, material de escritório, café, viu, Roberto Carlos? A gente está falando, você que também trabalha em casa. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Boa noite. O rei do simulado. Ô, Roberto, você que trabalha em casa, mas o seu é bem separado, porque o galpão fica à parte, né? O galpão fica à parte. Você tem que atribuir um aluguel ali, mesmo que seja seu. A empresa tem que pagar o aluguel para você. Vamos lá. Você, e agora eu estou acabando de ampliar, né? Muito bem, muito Graças bem. Graças a Deus. Coloca lá, mas carrossel é isso aí. Parabéns pela família, eu acompanho todo mundo sempre. Ó.
Vamos lá, ó. Material de limpeza, e tô com saudade do churrasco, hein? Ó, rapaz. Material de limpeza, material de escritório, café, tá? A gente tem que lançar tudo que realmente a gente tenha de gasto, tá bom? É lógico que a gente não vai fazer um cálculo exato aqui, porque a gente está fazendo um negócio genérico, né? Contador, R$300. Tá? Limpeza, software Selfa, olha lá, é baratinho por mês, R$27,90. Então não dá para não ter, né, pessoal? Anota aí, ó. Nuvem Shop, se você tem, RP Bling, né? Vamos pôr mais 50 aqui. Enfim, você vai colocar tudo que você paga todos os meses, tá bom? E aí você vai jogar aqui, conta do banco. Tá, legal. Tá? Por enquanto vai ser a empresa de um homem só, pode ser? Por enquanto eu não tenho ajudante. Aí a gente vai descobrir quanto que a gente tem que vender e a gente vai descobrir se a gente vai ter que ter ajudante ou não. Tá? Então, beleza. Então, beleza. Só um segundo, boy, já volto. Isso, vai. Aí aqui é o seguinte, ó. Fechou o microfone. Aí aqui é o seguinte. Agora nós vamos para o produto, pessoal. E aí o produto, eu vou fazer até diferente aqui, ó. Eu vou baixar uma planilha modelo aqui. E a gente preenche na planilha aqui, que é mais rápido. Tá? Para ficar fácil aqui, pessoal, vamos usar um produto só. Vamos fazer um produto só. Pode ser, inclusive, um produto do tipo do Roberto Carlos. O Roberto Carlos, ele vende lá camisetas em simulado, né? Ó, o pessoal foi tudo vestir camiseta lá. Vocês acham que é porque tá com vergonha? Não, é para mostrar a estampa. Tô ligado na de vocês. Ô, Roberto, eu fechei teu microfone aí. Ah, já abri. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, camiseta... com impressão simulada, 4 cores, 6 cores, vai, 6 cores, tá bom? Aí agora começa a briga. Preço de venda. Vocês querem sugerir? A gente sabe que isso muda muito de cliente para cliente, de região para região, de jeito de vender. Por isso que cada um tem que ter a sua análise. Não dá para fazer uma análise única para todo mundo. Mas para nossa simulação aqui, vamos chutem aí um valor. Inicial, tá? Depois a gente vai mudar também. Vai lá, Dana. Cara, eu nem trabalho com simulado, cara. Eu não faço ideia de quanto custa. Não tem problema. Eu também não, que trabalho com sacolas e brindes, então também não faço ideia. Fala aí, Robertão. Que preço que a gente vende uma camiseta preta com simulado, 6 cores? O consumidor... Vamos pensar aqui consumidor final primeiro. Acho que uns R$60, né? Tá dentro do valor de mercado, creio eu. Você que vai ter que ativar aí, Roberto. Então, microfone, vê se você consegue aí. Eu vi ele falando R$60, moço, não viu? Você está falando comigo? Tô. Vai lá, Roberto. Camiseta preta, simulado 6 cores, preço de venda. Consumidor final. Aqui, ou para quem vai revender. Ou para quem vai revender. Para quem vai revender, eu entrego a R$35. Ele revendeu o preço que quer. Tá, 35. Tá bom. Vamos lá. Tá, depois a gente vai mexer nesses valores aqui. Pessoal, custo do produto. Alguém quer chutar aí o custo do produto, na média? Quanto que sai lá o custo da camiseta, mais o custo de impressão? Aí começam algumas dúvidas da galera. Por exemplo, o que eu vou colocar nesse custo do produto? Esse custo a gente faz numa planilha à parte do Selfa. Por quê? Porque esses custos mudam muito. O preço da tinta sobe, a emulsão cai, desce. E aí a gente faz numa planilha fora e aqui só sobe o valor do custo fechado. No antigo Bican, você tinha que ficar mudando item por item, dá muito trabalho. Tá? Então é assim, ó. O que a gente vai fazer, ó? O Rafael falou lá 45, né, na prestação de serviço. Então, vamos começar com 35, que é o preço lá do Roberto, e depois a gente testa outros valores, tá bom? Custo total. Alguém quer me falar aí, mais ou menos? Um algodãozinho aí. Moa, a gente que tem a confecção aqui, uma camiseta estampada aí, para mim, o custo dela vai sair entre 24 a 26, mais ou menos. Depende do algodão, né? Depende do algodão. Isso, depende muito do algodão, tinta, enfim. Tá. E aí, Roberto, no seu aí?
Não, aqui a gente não trabalha com algodão específico, a gente trabalha com uma malha chamada fio torcido, né? Uma malha fechadinha, tipo a do Joey Suzano. É uma malha E e quanto uma que malha sai leve, né? Aí aqui fica em média R$ 18 o sem a custo dela. estampa? Não, com a estampa já completo. Tá. Então, como a gente pegou o preço dele de venda, vamos basear no preço dele de custo, pode ser? Legal. Pois é. Então, vamos pegar o preço dele de venda e o preço dele de custo. Não tem frete, quantidade vendida aqui, eu vou pôr qualquer uma aqui, só porque depois aqui o software vai calcular. Então, beleza. Coloquei aqui, salvei. Tá, isso daí, pessoal, é o que a gente está falando. Tem de caso a caso, cada um. E muda, tá? Porque dentro da empresa você não tem um produto só. Tem um produto que tem um custo, tem outro, por exemplo, lá o Dana, que faz lá bordado também, né? O próprio Cláudio. Cada produto produto, vai ter um custo específico. Então, você viu que a gente preencheu fora, eu subi a planilha aí, se tivesse 100 produtos aí, já subia tudo de uma vez, tá? Então, para efeito de começo de análise, vamos trabalhar com esse produto só, com aquele objetivo, né? Vamos ver aqui a nossa calculadora, o que ela diz. O que ela diz? Se eu quiser ganhar 8 mil de lucro por mês, quiser ter um Prolabore de 4 mil, pagar uma prestação de 1.300 e ter aqueles 2 mil e pouco de custo fixo, eu vou ter que vender 2.301 camisetas. 2.301 camisetas. Então, isso é um planejamento de venda. Não tem preço errado e preço certo. Não tem isso. Isso é um erro. O que a gente tem que entender qual que é o nosso esforço de venda. Então, agora eu vou perguntar para o próprio Roberto, que a gente está fazendo análise em cima do número dele. Roberto, na tua estrutura hoje dá para fabricar 2.300 peças no mês? Opa, não está saindo o som. Internet caiu aí, beleza. Oi. Vai, de novo. Ô, Moacir, atualmente dá para fabricar até mais que isso, entendeu? Mas tem um porém, né? Esse valor que eu passei para você aí é o valor de grosso, né? No caso de atacado, né? Sim. Não, mas eu digo atacado, assim, você consegue sai nesse produzir valor. 2.300 no mês? Consegue com a tua estrutura? Consigo, sim. Tá. Então, hoje, graças a Deus, eu consigo. se essa fosse sua meta, pelo menos a estrutura está ok. Por que eu estou fazendo isso, pessoal? Porque, por exemplo, vamos pensar lá na estrutura do Dana, por exemplo. Se ele chega nesse número e eu pergunto, Dana, na sua estrutura dá para você fazer 2.300 camisetas no mês? E ele falar, não dá, amor, porque eu só tenho 10 berços. E nos meus 6 berços ou 10 berços eu não consigo fazer. Opa, então a gente vai ter que mudar alguma coisa, porque senão o planejamento vai furar. Ele vai ter que vender uma quantidade que ele nem consegue fabricar a princípio. Aí vai ter que pegar um outro caminho. Vocês estão entendendo como que as coisas vão se moldando? Tá ficando claro aí, galera? Acho que tá, né? No chat aí também. Agora vem cá, 2.300 peças dá 77 por dia. Eu consigo fazer sozinho ou eu vou ter que pôr um funcionário aqui no meu custo fixo? Pelo menos um ajudante. O que vocês acham? Não, sozinho sem condições. Sem condições também, acho a mesma coisa, porque isso aí, o cálculo do Moacir aí que ele colocou foi em um mês, né? Espera aí que agora eu não ouvi ninguém aí. Como que é? Pode falar, Gana. Não, sozinho sem condições. Não existe. Sozinho não dá. Mas para um mês, Moacir, 77 camisa, 77... Eu não sei se é a minha, só que é de domingo a domingo, tá? Eu não sei se é a minha internet, mas falhou um pouquinho. Fala um por vez aí, vamos lá. Roberto. Eu estou falando assim, né? Em um mês, para fazer 2.300 peças, eu creio que até uma pessoa sozinha faz, porque depende da forma que for trabalhar. Por exemplo, se for para fabricação, para costura e tal, isso hoje em dia existe facções, né? Sim. Em termos de estampa, 77 camisas, para uma pessoa estampar sozinho é moleza. Para mim, eu acho moleza, né? Com desenho até 5 cores mesmo, 6 cores, dá para estampar 77 camisas por dia. Então, faz o cálculo aí, vamos botar, tirando vamos tirar 8 dias que são os finais de semana, só trabalhando de segunda
a sexta-feira. Dá para fazer tranquilo, o cálculo aí, dá Então, para fazer. aí o número começa a bater. Agora vamos pensar, porque você tem a tua estrutura dá. Na estrutura do Dana, dá para fazer também, Dana? Então, tem um detalhe nisso daí, que é o seguinte, se eu pegar, por exemplo, um cliente meu que é grande, e eu já tenho as telas dele, já está tudo pronto, é só bater camiseta, aí eu faço aí, sozinho dá para fazer 100, 200 camisetas no dia. Mas se a gente levar em consideração que vão ser vários clientes, vários pedidos entrando, saindo, revela a tela, lava a tela, troca de cliente, aí não dá. O Claudio fez a conta aqui, ó, das 104 camisetas contando por semana. Porque assim, às vezes tem que pensar que às vezes você vai ter que ir no fornecedor, você vai ter que ir no cliente, tem outras atividades. Então vamos, ó, tá dando aqui, ó, 2.300, tá? Vamos colocar um funcionário, pelo menos um ajudante. Vamos ver o que acontece aqui, ó. Né? Vamos pôr um ajudante aí, R$ 1.200. Não, é mais, né? R$ 1.300. Aí tem mais um encargo. Vamos colocar aí mais uns R$ 500. Eu não sei quanto que é, tá, gente? Eu tô chutando aqui. O que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. Acrescentei um funcionário. O que vai impactar no meu... O que vai impactar? Ó, subiu para 86 camisetas no dia. De venda, tá? Ali eu tô falando de venda, né? Aí, a fabricação, se for 21 dias, tem que fazer a conta. Então, é assim, eu consigo ir analisando cenários diferentes, né? Ó, o Rodrigo Bonjour, porque não é nunca só estampar, tá certo? Né? Então, eu estou simulando cenários diferentes, tá? É claro que aqui o número tá legal, porque se a gente for olhar de custo fixo, tá bem, né? Tá bem baixinho, né? Tá bem baixinho aqui. Agora que cresceu aí com o nosso funcionário. Mas o que é interessante disso aqui, pessoal? Quando você faz o planejamento, eu lembro que lá no Bican, o Rodrigo Bonjour está aqui, ó. Você vai lembrar, né, Rodrigo? O Rodrigo deve estar acompanhando desde o começo. Quando a gente falou do Prolabore, né, eu lembro que o Rodrigo tinha umas sócias, que elas ficaram assustadas quando eu falei que o Prolabore só ganhava quem trabalhava na empresa. Você lembra disso aí, Bonjour? Isso tem anos, hein, cara? E aí, não sei nem o que aconteceu lá. Não sei nem se eles continuaram. Né? O que acontece? O importante, pessoal, é eu saber o número que eu preciso de venda. Porque ó, o mais importante aqui é eu entender que eu tenho que vender 2.560 camisetas no mês. Né? No caso do Roberto da Jose, olha a Jose lá. No caso do Roberto da Jose, o que acontece? Eles trabalham com distribuidores. Então, ele vende para o cara que vai vender. Então, na verdade, eu acho que se ele conseguir produzir mais, o cara compra mais, e assim vai, né? Agora, e se fosse no 1 a 1? E se eu tivesse que vender essas camisetas para o consumidor final? Né? É um pouquinho diferente. Vocês concordam? Se eu fosse vender para o consumidor final, talvez o preço fosse outro. Né? Seria fácil eu vender dentro de casa 2.500 camisetas, dentro de casa, dividindo a minha estamparia com a minha casa sem um ponto comercial? É mais difícil, concorda? Aí eu tenho dois caminhos. Ou eu vou para o marketing digital, se eu tivesse que vender isso aqui para o cliente final, tá? Para o marketing digital, então eu ia ter que investir aqui 2.000, 2.500 em marketing digital. O PH fala muito bem disso aqui. E aí o meu número vai aumentando cada vez mais. Né? Agora, se eu acabei de montar uma empresa, pessoal, a gente sabe que vender 98 camisetas de domingo a domingo não é uma coisa fácil. Concorda? Vamos ser bem realistas. Acabei de montar a empresa. Cara, para vender 98 camisetas todos os dias, se não for para um distribuidor, é difícil. Né? Todos os dias 98. Todos os dias 98. Eu não tenho carteira de clientes ainda. E aí, o que eu faço? Eu desisto do negócio? Não, talvez eu tenha que adaptar alguma coisa. Por exemplo, será que eu não acho cliente que pague 49 se eu estou vendendo para cliente final? Acho que dá para achar, não dá? Todo mundo concorda, né? Aí, ó.
De 98, se eu vender essa camiseta por 49, caiu para 40 por dia. Cara, é menos da metade. Olha a diferença que faz o preço de venda. Eu não estou dizendo qual que é a melhor estratégia. Não existe isso. Cada modelo de negócio tem a sua. Tem gente que vende volume para distribuidor. Tem gente que vende direto para o consumidor final. Por exemplo, a Gênesis é uma empresa que vende para distribuidor. A margem dela é menor para vender para o distribuidor, porque o distribuidor ainda tem que pôr a margem. Né? Mas é uma opção que ela fez. Né? Já tem empresa que já vende direto para o consumidor final. O volume que ele tem que vender é menor do que uma Gênesis, por exemplo, que vende através de distribuidor. Né? E assim vai. Agora vamos continuar. Oh, pode falar. Mas essa visão estratégica que o Celfa nos dá é um negócio assim que facilita muito a vida de quem está começando a empreender, né? Porque a gente é meio que a gente não, teoricamente a gente não sabe, ou poucas pessoas, imagino eu pelo menos eu falo do meu começo, eu não tinha noção nenhuma do que eu tinha que vender. Eu criava umas metas, mas sem fundamentos, né? Como a gente tem aqui, né? Quer dizer... Em faturamento, geralmente, né, Claudião? A gente não... A visualização, né, de você poder planejar e saber o esforço, saber que se você está vendendo a R$35, você tem que vender tanto, mas se você conseguir melhorar a 49, você já consegue ter essa visão estratégica que o Celfa dá, é aquele negócio que meio que não tem preço, principalmente para quem está basicamente no início ali. Para a gente que a gente já está avançado, não tem preço, imagina para quem está iniciando, né? E já saber esse planejamento, né? Poxa, se eu vender a R$49, vale fazer esse esforço, né? Quer dizer, é isso, né? É essa visão que o Celfa traz, né? É isso aí. Por que a gente foi atrás disso, de desenvolver isso, Cláudio? Você sabe minha história, né? Eu quebrei 2 vezes. O Henrique tem uma história muito parecida também. O pai dele era o que mais trabalhava aqui com câmera. Quando veio o advento do digital, quebrou, né? E a gente sabe da dificuldade do pequeno, porque hoje a gente faz curso por aí, até empresas reconhecidas de curso, que os caras vêm com umas planilhas muito loucas, cara, que é muito desconectada com o empreendedor. A gente precisa de cálculo rápido. Porque imagina, aqui a gente está tratando um produto para ficar didático. Imagina 10, 15 produtos e chega um no meio e fala, tá bom, eu vou te comprar 1000 camisas, mas eu quero pagar tanto. Cara, você tem que ter uma ferramenta rápida, falar, tá, esse produto eu vou vender a tanto, o que vai acontecer? Né? Ou eu vou fazer um Black Friday, por exemplo. Né? Ó, o PH aí também chegou. Eu vou fazer um Black Friday. Né? Tá bom, eu vou baixar o preço, mas eu tenho que vender quanto para compensar esse Black Friday? É muito difícil. E o PH é outro que agora... todo mundo vai ficando viciado no Celfa, né? A partir do momento que mexe nele uma vez, não consegue parar de usar, né, PH? Eu vou dar uma avançada aqui. E aí, beleza? Beleza, boa noite. Eu vou colocar aqui uma simulação com preço de 59, só para a gente ver, tá bom? Eu sou meio suspeito de falar de sistema, cara. Trabalhei 15 anos com automação comercial, dando treinamento de sistema, né? Então, quando eu parei de trabalhar com automação comercial, comecei a investir no meu próprio empreendimento, já eu lancei um novo desafio, eu e minha esposa, né? Porque minha esposa ela era gerente de açougue, então a visão dela era completamente diferente da minha. Eu queria aplicar aquilo que eu aplicava para os meus clientes, nos supermercados, nas lojas, eu queria aplicar no meu negócio e ela queria fazer o contrário. Então, era uma briga. Então, o sistema, para mim, quando mostrando isso aí para mim, eu estou me sentindo num parque de diversões. Mas é legal mesmo, Douglas, sabe por quê? Porque a gente trabalha sempre muito no escuro. Hoje em dia, lá na escola, para você ter uma ideia, às vezes o pessoal fala assim, monta uma escola lá, uma unidade lá na Rua Bresser. A gente fala, Rua Bresser é legal mesmo, ela vai bombar. Aí a gente simula e fala, poxa, vai ter que ter tantos alunos, cara. Olha quantos alunos vai ter que ter para pagar só essa conta do aluguel aqui. Será que vai ter tudo isso? Calma, vamos pensar direito. Não é nem para desestimular, nem para estimular. É para a pessoa, tá bom, vamos fazer, quanto que vai ter que vender? Subiu o preço para 59 aqui, caiu para 28 por dia. Né? Então, assim,
28, pô, lá dentro de casa, e se eu subir agora aqui o aluguel e for para um aluguel um pouquinho mais caro, um ponto comercial lá, e aí, em vez de gastar 1.000, gastar 2.500, 2.800, né? O Cláudio, uma vez, estava trabalhando, era num shopping, né, Cláudio? Era numa galeria, né? Na galeria. Ó, subiu o aluguel para 2.800. Vamos supor que a gente pega aí um box numa galeria. Ó, subiu para 31, de 28 para 31. Nem é tanta diferença. Poxa, mas se lá na galeria for mais fácil você vender, então é lá que você vai ter que estar. Então é assim, gente, não tem uma regra. O que não pode ter é não ter o planejamento, não saber onde quer chegar, né, PH? Por exemplo, a gente está falando aqui, ó, mas a gente não está falando em faturamento. Porque o faturamento final não importa. Não importa se você vai faturar 100 mil, 200 mil. O que importa é quanto que você quer que sobre e qual que é o teu esforço de fabricação e venda, porque isso que é o mais difícil, cara. Moa, pode falar. Eu estava acompanhando aqui a aula. Posso dar uma ideia de saída aí para a gente conseguir esse número, usando marketing digital? Vamos lá. Você viu que eu coloquei 2.500 ali, hein? Não, beleza, mas pensa bem aqui, ó. Eu estava acompanhando aí, galera da serigrafia. Eu sei que o trabalho é gigantesco aí, como o nosso colega falou. Se pegar vários clientes aí, então tem que revelar, desgravar, tudo aquilo. Tem que ir no fornecedor, tem uma série de coisas do dia a dia. Tem família, tem menino, tem uma série de coisas que a gente tem que pensar. Quando a gente sobe o valor ali de venda e vai para o consumidor final, certo? O esforço físico diminui também, eu acredito, né? Então, uma coisa é você produzir aí 100 peças por dia, outra coisa 30. Concorda? Eu acho que sobra um tempinho aí. A minha ideia é o seguinte, não sei se vocês concordam, a gente poderia tirar esse ajudante, certo? O ajudante ali de produção, e investir esse dinheiro num gestor de tráfego. Certo? Quanto que vai custar mais ou menos isso, PH? Cara, o gestor de tráfego legal que é o seguinte, a gente vai pagar pela prestação de serviço. Tem várias formas do gestor trabalhar com você, certo? As mais conhecidas de precificação. Ele com valor fixo, né? Um valor fixo. Hoje, um bom gestor de tráfego aí, que faz um trabalho legal, que se empenha atrás de resultado, R$ 1.200 mês, tá? Então, R$ 1.200 mês. Ou ele vai trabalhar em cima dos resultados que ele gerar. Então, assim, ele pega a tua empresa e diz assim, ó, hoje você fatura 10 mil. Então, até 15 mil eu vou te cobrar tanto, percentual, até 20 mil tanto. Eu posso te entregar a tua empresa daqui a 6 meses faturando 30 mil. Porque no digital é totalmente previsível, né? A gente trabalha muito em cima do ROI, né? Que é o retorno sobre o investimento. Então, tu pode dizer para ele, já que tu tem um número aí, que diz o seguinte, amigo, é o seguinte, a cada real investido tem que voltar um ROI de 5. Tem que voltar R$5. Então, qual era a minha ideia? Se fosse o caso aí, a simulação foi feita em cima do atacado, né? Do nosso amigo aí. Isso. Mas se fosse para o consumidor final, como vários que podem estar aqui no chat, não colocaria o ajudante, certo? Tirei aqui e coloquei gestor de tráfego aqui, ó. Pronto, subiria o preço de venda. No caso, aí tem que encontrar um público que pague. Então, teria que ser um público nichado, de repente. E esse gestor de tráfego pagaria 1.200 e colocaria uma verba mensal de patrocinado. Então, o que é que eu estou falando, pessoal? Esse gestor de tráfego é aquelas pessoas que vão gerenciar campanhas patrocinadas, campanhas segmentadas, né? Que vai em cima do público real que pode comprar. Então, se a tua camiseta for R$250, então não é todo mundo que vai querer pagar a camiseta de R$200. Então, a gente tem que fazer uma segmentação. De repente, por exemplo, aqui em Fortaleza, eu fiz aqui na pandemia uma segmentação para vender máscara, botei só para as campanhas rodar na área nobre de Fortaleza. Então, já fiz uma segmentação legal, entendeu? Que foi a área nobre. Não que a periferia não possa comprar uma máscara mais cara, mas a gente tem que ser um pouco mais assertivo, né? Porque aí a gente otimiza a nossa verba. Então, assim, se tu atribuiu aí R$2.500, cara, a gente tá falando de R$1.200 do gestor, já que
você até estudar e ter realmente a mão certa para gerenciar teus anúncios pode levar um certo tempo, teria R$ 1.300 convertido em campanha patrocinada, certo? Tá. Se o gestor entender o teu público-alvo, se você passar direitinho para ele, cara, quem vai comprar essa camiseta é essa persona aqui, cara, 1.300 eu não acho nem um pouco absurdo a gente vender para conseguir esses números aí, certo? Agora, o marketing digital, que a gente sempre fala, funciona assim. Ou você entende para você fazer, boa, vai ter um trabalhinho, né, de realmente entender a estratégia e colocar a mão na massa, ou você entende para saber cobrar. Sim. Cara, isso é que é incrível. Se você estudar, pelo menos para saber cobrar o gestor, é outra história. Quer ver? Para a gente aqui da Estamparia do Futuro, a gente estava atrás de um gestor de tráfego, porque eu ia ficar só na geração, vou ficar só na geração de conteúdo, e aí a reunião que eu fiz com o gestor de tráfego, ele olhou para mim e disse, cara, desculpa, eu não vou pegar esse trabalho. Porque ele viu que eu sabia cobrar bem, né? E aí, para resumir, o quanto é bom você saber cobrar, a gente ia fazer o PhD na Estrada de São Paulo, e eu, nas aulas aqui, presencial, eu entrei na nossa campanha e fui mostrar na prática a campanha da gente rodando. Aí eu olhei, campanha de conversão em compras do PhD na Estrada. E aí, se você não sabe cobrar, o teu gestor vai dizer o seguinte, amiguinho, você não quer vender camiseta? Aí tu diz, sim. Então, estou fazendo uma campanha de venda, ok? Aí tu diz, ok. E aí, cara, aí é que mora o poder do conhecimento, porque a ferramenta, por exemplo, o Facebook Ads, né, ele precisa de 50 conversões numa janela de 7 dias. Ou seja, a gente precisaria de 50 ingressos vendidos no PhD na Estrada, para depois ele colocar essa conversão em compras, aí ficava barato. Então, como eu sei cobrar, eu disse, amigo, não vai dar certo essa estratégia, cara. Vamos baixar isso aí. Não vamos botar a conversão em compra, vamos botar em clique, page view, outras estratégias. E aí foi só ele mudar, cara. No mesmo dia a gente começou a vender 10, 15 ingressos do PhD na Estrada de São Paulo. Resumo da obra. O marketing digital, ele é poderoso. Mas se pega um gestor que não sabe, não conhece, cara, ele vai torrar a tua verba. Em contrapartida, se pegar um gestor muito bom, ele vai todo dia otimizar tuas campanhas para cada vez tu gastar menos com mais resultado. E o bom do digital é porque a gente vê isso na hora. Por exemplo, eu entro na campanha agora e digo, cara, esse público que a gente escolheu aqui tá caríssimo. O custo aí vai torrar nossa verba todinha, a gente não vai chegar no objetivo aí, que são 27 camisetas dia. Entendeu? Isso. Então a gente vai ter o quê? Mexer no criativo, que é o banner, no vídeo. Vai ter que mexer no público, enfim, vai ter que mexer nas campanhas para poder a gente alcançar. Entendeu? Exatamente. Então, é uma dica que eu estou dando de que tiraria esse da produção, seria você lá produzir, mas investiria na pessoa que vai fazer tu vender. Sacou? Sim. Porque tu pode pegar o assistente melhor do mundo aí. O que é importante, pessoal? Ele não vai vender. Não vai vender. O que é importante aqui? É um software de tomada e decisão. Então, essa opção que o PH falou é uma opção de decisão. Concorda, PH? Sim, é uma estratégia, né? É uma estratégia. Como você pode atribuir outras estratégias? Por exemplo... Pode deixar o ajudante de loja em loja tentar vender na mão. Tem várias estratégias. Visitar a fábrica, visitar a escola, enfim. Pode ter vendedor que não está aqui, né? Pode ter vendedor. E aquela coisa toda, né? Aqui, eu nem mostrei para vocês, mas aqui tem uma parte aqui embaixo onde a gente configura os impostos, taxa de cartão, comissão, tá tudo aqui, tá? É claro que isso aqui é um número tão aleatório que a gente foi pegando um pouquinho daqui, um pouquinho daqui, um pouquinho dali. O que é importante saber, pessoal, o mais importante é saber quanto que você tem que vender por dia. Você entender a sua mesmo 27 é trabalhoso. Para quem está começando, é trabalhoso, cara. É 800 camisetas por mês, cara. Para quem está começando, às vezes é difícil. Então, é assim, de repente ele fala, bom, eu não vou conseguir isso aqui. Então, eu não vou ter tudo isso de lucro, né? Mas eu vou ter 2. Né? Vamos fazer um negócio mais
Tá, então eu preciso vender 19 por dia. Pô, não mudou tanto, hein? Que coisa, né? Então, é assim, é uma tomada de decisão. Ah, vou colocar mais um produto, vou colocar mais outro. O importante é você, ainda dentro de 2022, se você conseguir, você que está assistindo, é conseguir, de fato, saber quanto que você tem que vender. Pessoal, isso é tão... O PH acho que caiu aí. Isso aí é tão importante, porque eu tive uma distribuidora de tinta da Gênesis aqui. Ó, imagina, eu era representante da Gênesis, conheci os clientes, conheci os produtos, dava curso, podia auxiliar o cliente e quebrei, fechei. Por quê? Porque se eu soubesse, naquela minha estrutura, eu não tinha uma oportunidade de ter esse número de quanto que eu tinha que vender por dia. Quando eu descobri quanto que eu tinha que vender por dia com esse número lá da loja, eu descobri que eu não tinha cliente aqui em Ribeirão suficiente para consumir tantas toneladas de tinta. Entendeu, Claudião? Entendeu, Dana? Não tinha cliente. Como eu tinha feito uma estratégia para só vender em Ribeirão, cara, não ia dar certo nunca. Ou seja, o PH voltou. Eu teria que ter mudado a estratégia para chegar naquele número de venda. Eu teria que ter colocado vendedor em Franca, vendedor em Araraquara, porque Ribeirão quase não tem estamparia, né? A maior que tem compra direto, a outra bate a tinta, e então não sobrava quase ninguém para a loja vender. Então, se eu tivesse esse número, eu tinha tomado uma outra estratégia. Não é nem desistido do negócio, não. É feito uma outra estratégia mesmo, né? Então, o Rafael Baixa está perguntando, quem estampa a camiseta, Rafael Baixa? Rafael, quem estampa é a Cornet. Não, brincadeira. Eu sei que você também adora, ama a serigrafia, né? E o Rafael Baixa, ele tem todas as tecnologias lá, assim como o Cláudio, né, Claudião? Não, acho que o Baixa, não sei se o Baixa faz bordado lá, não sei. Mas serigrafia e digital, eu sei que ele tem lá. Fala aí. Rapidinho, não, que um colega da gente colocou aqui no grupo que acha que um gestor de tráfego de 1.200 é muito difícil. Não, eu também achava que um gestor de tráfego tinha que ser muito caro, certo? Até entender que a maioria dos gestores de tráfego que cobram muito caro, eles fazem umas manobras mirabolantes, passa um tempão dentro das tuas campanhas, né? E aí ele tem que cobrar caro mesmo, certo? Tem que cobrar caro mesmo. A gente hoje está com um gestor de tráfego de R$ 1.200, por isso que eu estou te falando. Sim. E o cara manda muito bem. Escola. Só que assim, ele trabalha de uma forma... Como ele manja muito, ele não perde muito tempo nas campanhas. Ele não fica quebrando cabeça, ele já sabe... Cara, o gestor de tráfego foda, ele trabalha não em cima de apertar botão, ele trabalha em cima das métricas. Ele olha as métricas e diz, cara, o problema é o criativo. Aí ele manda lá para o nosso design e diz, trabalha outros criativos. Inclusive, amanhã, estou intimado a gravar vários criativos. Sim. Viu que ele já deu a chamada hoje, né? Então, ele olha a métrica e diz aonde está o problema. Então, ele gasta pouco tempo em cima de cada campanha. E aí, ele pode ter vários clientes, entendeu? Agora, eu conheço gestores de tráfego aí que não cobram menos de 15 mil. Aí você diz assim, pois então esse de 15 mil é que é o bom? Cara, não sei, entendeu? Então, não fique com essas... não subestime, testa. Ó, o que acontece é assim, ó, quando a gente estava selecionando o gestor de tráfego, a gente entrevistou vários, a gente teve vários, na verdade. E esse estava lá no interior e cara, acertou a mão porque ele é muito estudioso e põe em prática e ia e foi e acertou muito bem. Casou com o produto também. Como qualquer funcionário tem que casar com a sua empresa. A Samara está falando, manda o contato. Não vou mandar nada, não vou mandar coisa nenhuma, né? Roubar nosso funcionário. Cara, uma das profissões mais difíceis de encontrar hoje é um gestor de tráfego. O que acontece? Mas casou com a equipe, tem tudo isso daí, né? Por exemplo, ele faz o trabalho para minha camisaria, mas eu não gero os criativos para ele. Sabe que resultado que tem lá? PH nenhum. E é o mesmo gestor, porque eu não gero, não faço nada lá, a gente não faz nada lá, não dá. Então, não é só isso, é um conjunto. Mas vamos lá, pessoal. Para a gente caminhar aqui, a Samara falou, nossa, seu irmão, tô brincando. Então, aqui é o seguinte, né? Claro, a gente tem que fazer o seguinte, a gente salvou o histórico aqui, dá para a gente exportar esse cenário aqui. Claudião, isso aqui não tinha no Bican lá, ó.
E aí a gente pode ir salvando esses cenários, você ter vários cenários para depois se analisar, levar para alguém, ver o que você quer fazer, o que você não quer fazer, aquela coisa toda, né? E veja, pessoal, aqui a nossa análise está bem simplória, porque é um produto só. Quando a gente coloca mais produtos, essas realidades vão mudando. Porque tem um que vende mais, outro que vende menos. É normal. O que eu queria muito que vocês realmente se dedicassem é descobrir o quanto vocês têm que vender todos os dias para chegar no que vocês precisam. Aí, talvez, você descubra que é muito importante você atender bem aquele cliente, é muito importante você visitar aquele cliente, é muito importante você ir nos seus fornecedores, ver as oportunidades que tem, é muito importante você ir nos seus parceiros, que nem todo mundo é concorrente, tem alguns que são parceiros, né? Que pode te gerar negócio. Às vezes você tem a possibilidade de fazer um negócio com que você acha que é concorrente, mas ele pode te ajudar a te mandar uma demanda que você não tem. Então, quando você descobre que você tem que fazer esse número aqui todo dia, né? Vou até voltar aqui no preço lá do menino lá. Né? Quando você descobre que você tem que fazer isso todo dia, você realmente muda o teu comportamento, porque você muda o teu comportamento para focado na venda, tá bom? Beleza? Alguma consideração aí, Claudião? Não, amor, eu acho perfeito esse, né, o formato que tá, o Celfa, essa possibilidade de agora a gente jogar as planilhas, acho que é uma mão na roda para a gente achar os números, né? E ter essa definição do número diário, quanto, o porquê você tem que chegar nesse número diário, né? E você sabe que a gente não está falando aqui em faturamento, e fazer a venda baseada em faturamento, Douglas, é um perigo. Eu lembro quando eu tinha a loja, a minha meta era em faturamento. E aí eu falava, gente, a gente tem que chegar no faturamento de 150 mil. Aí a minha gerente falava assim, então vamos fazer promoção de solvente, então vamos. Apareceu baixo preço de um produto, aquele faturamento já não é mais aquele. Não adianta pegar só querer vender, você tem que estudar o mercado, você tem que estudar o produto, quem vai comprar, o seu fornecedor, onde comprar, porque não adianta, eu vou pegar um produto legal que eu vejo na internet, tem um fornecedor tal, tá fornecendo uns brindes bacana, vou e pego para vender, tá, mas e se faltar? Quanto tempo que ele demora para poder me repor? Porque eu vou vender, eu não faço estoque, eu não vou fazer estoque grande daquilo. E se o cliente quiser de novo, aonde que eu vou ter? Então não é só confiar em um fornecedor só. Então, assim, existe um monte de coisa por trás de simplesmente vender. Isso aqui que você demonstrou aqui, o sistema, ele é crucial, principalmente para quem está começando. Porque muita gente vai pegar, primeiro, vai ver quanto o concorrente está vendendo, e outro vai fazer aquela conta básica. Se eu paguei 10, vou vender por 20, eu estou ganhando 10. E nunca é isso. 100% de lucro, o pessoal fala, Douglas, que é o maior erro que tem. O pessoal chama isso daí, Douglas, de markup. Markup é o pior erro que você pode cometer, fazer seu preço em cima de markup. Custou 10, vou vender por 20. Vou vender por 30. Não é assim que se faz preço, depende ao mercado. O que os concorrentes estão fazendo, né? Você vê que a gente ali, na hora que perguntei o preço lá para o Roberto Carlos, não foi baseado no custo. Ele vende por 35 porque o mercado lá é o que paga. E se ele quiser estar naquele distribuidor, ele vai vender naquele preço. Entendeu? Ele pode até baixar um pouco o custo dele ali, da camiseta, mas não vai conseguir baixar tanto. Né? Então, nesse caso, tem que aumentar o volume, e assim vai. Né? Mas eu vejo, cara, eu já vi grandes cursos por aí ensinando a fazer preço com markup. Isso aí dá vontade de se matar, cara. Falar, eu quebrei por causa desses erros aí, cara. O que eu fazia na minha loja lá? Eu pegava o meu preço e fazia um markup só. O markup que eu usava, para vocês saberem, era 1,3. Ou seja, eu colocava 30% só em cima do preço. É muito pouco. E eu fazia isso para tudo. Agora, pensa comigo, vocês que têm estamparia. E principalmente o produto que tem pouca demanda, né? Então, pensa comigo. Será que a tinta branca? Concordo. A tinta branca da Gênesis eu tinha que vender no menor preço possível, porque eu tinha ali
a outra loja concorrente vendendo. Agora, calha de emulsionamento. Cara, quantas calhas compra por mês um cliente? Demora para comprar calha. Eu não precisava ter colocado aquela mesma margem naquele produto. Aquele produto eu podia ter colocado mais. Porque é um negócio que quase não gira. Então, como eu fazia markup de cabo a rabo, cara, além de tudo, é uma burrice, né? É uma burrice. Porque, tem produto que o cliente... Por exemplo, solvente de limpeza lá, para quem é da linha mais de tinta solvente. Solvente de limpeza usa muito, cara. Você vai limpar todas as telas com aquilo lá. Então, de repente, isso daí não pode ser um produto caro, porque aquilo lá vai pro ralo, né? Mas agora, a tinta metalizada ouro, ou a tinta fosforescente, que quase nunca usa, você vai colocar o mesmo fator de um e no outro. É uma loucura, né? Então, o markup aí, que é esse negócio de remarcação de preço, é o pior jeito. Bom, pessoal, então tá aí, tá apresentado. Qual que é a ideia, né? A ideia é porque realmente eu senti na pele, eu quebrei, e eu sei qual é a dor de você quebrar uma empresa, porque não tinha essa clareza. Se eu tivesse tido pelo menos uma live como essa daqui, quando eu comecei a empreender lá atrás, eu tenho certeza que não tinha acontecido comigo. Não é discurso de vendedor, que eu quero vender a assinatura do software, não é nada disso. É uma realidade que eu estou falando. Mesmo porque o valor do software é uma coisa simbólica, se a gente for ver, né? Realmente, essa clareza do que é o Prolabore, né? Do por que é importante você ter lucro, né? Como que você pensa no preço do produto, o giro de vendas, qual é a estratégia aqui, ó. Só aqui a gente já teve vários insights, o PHD1s, vocês deram outro, não, vamos tirar funcionário, vamos pôr funcionário, põe funcionário aqui, tira funcionário de lá. Isso é pensar na empresa de forma estratégica, né? Então, o meu legado daqui para frente na Estamparia do Futuro, aqui na Gênesis, na Você no Futuro, é ajudar as empresas que estão aqui no nosso círculo a vencerem como empresa. Então, eu vou focar muito, vocês vão ver muito eu falando nessa questão de preço, de, giro de vendas, que é para realmente não acontecer o que aconteceu comigo, porque realmente na estamparia a gente sabe que dá lucro. Se a gente fizer as coisas direito, dá lucro e tem sucesso. Eu tenho plena certeza disso. Temos um caso de sucesso aqui, sentado com a gente hoje aqui na tribuna, que é o Cláudio, né? Começou lá no apartamento dele, né? Hoje emprega, nem sei quantas pessoas está empregando, mas é uma porrada, né, Claudião? 30. Quanto? 30. 30 pessoas. Isso porque tem muita tecnologia digital rodando, né? Então, imagina, né? Ó como é a roda do progresso. São mais 30 famílias que estão vivendo daquilo, tudo ligado no nosso ramo. Pode falar. E o nosso ramo de atividade, que é a serigrafia, né? A gente tem um leque muito grande para poder atender inúmeros clientes. E se a gente conseguir aplicar uma metodologia do Walt Disney, né, que é superar a expectativa do cliente. Porque hoje no Brasil não é difícil superar a expectativa do cliente, porque a expectativa do cliente já é receber o produto dele. Ponto. Essa é a expectativa dele. Que hoje muitas empresas não atendem, não entrega, demora, atrasa. Então isso daí já tem um ponto a favor da gente conseguir superar a expectativa. Então se a gente conseguir entregar o produto do cliente antes do prazo, com aquele mimo, com aquele... usar as redes sociais, como as redes sociais tá vindo muito a favor hoje do comércio, né? Então, usar ela a favor da gente, nossa, a gente consegue superar a expectativa dos clientes e alavancar qualquer negócio. Muito bem. É isso mesmo. Ó, deixa eu cumprimentar aqui o Fernando Manzano, o professor Fernando, aqui é o fundador aqui da Comecon. Lembra da Comecon que eu te falei, Claudião? Lá do Comitê dos Líderes do Comércio Eletrônico. Fernando Manzano está aqui, né, acompanhando a nossa live. Ou a Camisetas Rápido tem que se filiar lá, hein, Claudião? Quem trabalha com comércio eletrônico, procura aí na sua região se tem o Comecon, depois me pergunta, que é muito, muito bacana. Inclusive, amanhã nós temos confraternização. Pessoal, ô Fernando, inclusive eu tenho que mostrar o selfie aí pro pessoal do Comecon, hein? Você tem que me dar um espaço. Ó, o Rafael Bar. Genericamente, considero o custo da matéria-prima empregada em 5% do preço da nossa estampa.
Aí depende do modelo, né? Depende do modelo e da tecnologia que está sendo empregada também, né, Rafael? Porque se a gente falar de serigrafia numa alta escala, às vezes pode ser menos, né? Às vezes pode ser mais, né? Então, para todos os casos, a gente tem solução. O importante é a gente conhecer os nossos números, né? Ó, o Rafael Baixa aí, né? Dando vários insights também, né? Quem não conhece lá o Rafael Baixa e o serviço, né? E os trabalhos do Rafael Baixa, é só ver aí as roupas da oh, me fugiu o nome agora, como que é? É que eu não faço exercício, então eu não sei direito. Como chama, Cláudio? Desculpa, amor, eu tô estão furando aqui, ó. Tá vendo barulho? Aí eu quase não consigo te ouvir mais. Tá bom. Não, eu tô falando, me fugiu o nome da empresa onde você encontra, ó, todos os Crackfield, desculpa, Marcha. Crackfield. Essa hora aqui eu já tô com a cabeça louca, né? Rafael Baixa lá, Crackfield. Legal. Bom, vamos lá. Pessoal, eu vou deixar um link aqui do Selfa, aqui embaixo, direto para quem quer assinar, tá bom? Tá aqui, né? Tem uma página de venda também, do Selfa, mas não precisa de página de vendas depois que a gente fez essa aula aqui, né? E para quem já viu lá o Bican, ele é só uma evolução, na verdade, né? Então, cara, é R$27,90 por mês, cara, é uma coisa... Eu acho que qualquer consultor aí, né, tá barato. Você que trabalhou com software, tá barato, né, Douglas? Tá sim. A nossa ideia aqui, pessoal, é a gente realmente popularizar o máximo possível esse tipo de ferramenta. Tem os cursos lá, vai ter tem curso associado, né? Quem tem o Selfa, a gente fica aberto lá a tirar dúvida, embora ele seja muito autoexplicativo, porque a minha missão realmente, a do Henrique, do PH, do Léo, né, e do Diogo, e que são sócios aí do Selfa, né, e tá faltando um, falando que minha cabeça hoje não tá boa, é a gente realmente levar para o máximo possível de empreendedores o Selfa para poder ter os seus números na mão e principalmente passar aquela fase de rebentação, né, que é onde as empresas fecham, que é onde mais sofre, cara. Porque, pelo amor de Deus, né, meus, fechar uma empresa cara, é muito, muito, muito traumático. Ô, Moa, posso fazer uma pergunta, rapidinho? Eu achei muito bacana o software. Ele tem ou vai ter futuramente algum módulo de controle de pedido ou de vendas? Não, na verdade não, pelo seguinte, né? Ele é um software de planejamento. Ele não é um software ele não é um ERP. O que a gente vai ter no futuro, tá? Em outras versões, as importações automáticas do seu ERP. Então, o ERP, que é o ERP, para quem não sabe, é aquele, né, que gerencia lá as vendas, os pedidos, o estoque. O ERP, ele te mostra o passado e o teu raio-x no momento. Sim. O Selfa é para você ver o futuro, para onde você quer ir, fazer planejamento, né? Então, ele não tem essa... Ele está vindo... Vai ter algumas implantações nele, de capital de giro, outros cálculos para ser feito, mas a ideia agora, nele, quando a gente refez ele, é que eu queria o software mais simples possível do mundo, para a pessoa ter o número que ela mais precisa, que é o giro de vendas dela. Ela determinar quanto que ela quer ganhar, imputar lá o preço de custo e o preço de venda, e ela saber o quanto que ela tem que vender, que eu acho que essa é a informação mais importante que ela precisa de cara. E depois a gente vai evoluir ele para outras funcionalidades correlatas. Mas a funcionalidade mais importante já está implantada. Nossa, é muito top mesmo. Eu perguntei porque hoje a gente tem uma deficiência muito grande em software voltada para a área serigráfica, né? Você procura, você não consegue, você acha um pedaço em um software, outro pedaço em outro, mas você não acha o completo, igual, por exemplo, essa parte de planejamento. No software de geração de pedido,
você não tem isso, só gera pedido, não tem esse planejamento. Aí a pessoa precisa fazer em outro lugar. Então, por isso é a minha pergunta, se futuramente tem essa ideia de implantar isso para poder a gente ficar somente em um único software só, não ficar pegando em um, pegar em outro. O que vai acontecer é assim, né? O que a gente vai colocar é essas ferramentas para o nosso Selfa conversar com qualquer RP do mercado, porque tem RP é uma briga de foice, tem muita gente boa fazendo, tem que emitir nota, tem que ser completinho. Então, por exemplo, tem lá o Marketup. O Marketup é gratuito, né? O Selfa tem que conversar com o Marketup para que rapidamente você traga a informação de um para o outro. De repente, até sem ter que ficar importando, exportando. De repente, até ser um negócio automático. Ou Conta Azul, Bling e tantos outros, né? Então, é assim, a nossa ideia no futuro é caminhar para isso. O que eu estava mais com agonia é que realmente a gente tivesse esse software que desse esse número muda porque tudo muda. Então, por exemplo, se amanhã mudou o meu valor de aluguel, aquele número final mudou. O preço da matéria-prima que subiu, desceu, aquele número mudou. A estratégia pode mudar. Então, eu tenho que realmente, né? Eu queria realmente que esse software tivesse desse jeito, rapidamente, disponível para vocês, né? Que fosse flexível à realidade, né, do dia a dia de cada um. E que fosse um valor muito acessível também, realmente para quem está começando não ser um impeditivo, né? É muito difícil, Douglas e Cláudio, e quem está assistindo aí. Cara, eu converso com muitos empreendedores. É muito difícil quando você pergunta assim, tá, mas quanto que você está ganhando exatamente? A maioria não sabe, porque está num giro louco. Ele não sabe. Ele sabe quanto que ele tem de prolabore, talvez isso ele saiba. Mas quanto que ele está ganhando exatamente, ele não sabe. Por quê? Porque ele está num giro, ele não está vindo de um planejamento e execução. O que acontece? Ele está num giro, ele está vendendo, então esse mês vendeu mais que o mês passado, ele só vê isso. Que esse ano já vendeu mais do que o ano passado no mesmo período, legal. Mas ele não fez isso planejado, então ele nem sabe quanto que ele está ganhando, né? A maior parte das empresas, se a gente perguntar, tá, eu vou comprar hoje a tua empresa, me dá os números. Ninguém sabe direito esses números, até para vender é muito difícil, porque está no bolo, está no giro. E a nossa proposta não é a gente trabalhar um planejamento. Cara, ótimo. Se o planejamento ali do Selfa deu que eu tenho que vender 80 e eu vendi por dia, estou vendendo 90, 100, muito bom, eu estou acima do planejamento. Então, eu planejei abaixo ou eu refaço aquele planejamento. Né? Refaço aquele planejamento. O mercado é maior do que a gente imaginava. Tá, legal, a gente está vendendo isso. Então, vamos pôr mais gente aqui para ajudar, vamos pôr equipamento, porque o negócio está saindo. Né? Mas o grande problema, Douglas e Rafael, os Rafaels que estão aí, né, o José, todo mundo que está aí, o grande problema é que quem gosta de estampar é apaixonado por estampa. Em geral, pode ser sublimação, pode ser plotter de recorte, pode ser brinde, igual você faz. É tão apaixonado pelo produto que se esquece que tem que vender. E esse se esquecer que tem que vender é onde a pessoa muitas vezes vai lá e quebra. É isso que é a minha bandeira daqui para frente. Todo ano de 2023 vocês vão ver eu falando isso. Vai ser meu mantra. Não vai ser serigrafia, vai ser esse. Né? Porque tem professores fantásticos aí, ó. Tem o Rafael Juan, cara, que tá top mundialmente ensinando a fazer simulado. Né? Então, cara, ensina tão brilhantemente, né, fazer essas técnicas, né? E eu vou me enraizar em ajudar realmente aquelas pessoas que começaram lá pequenininho, dentro de casa, dentro do apartamento, né, a realmente, se for o sonho deles, crescer e empregar mais gente e ajudar nosso país a melhorar, né? Com certeza, bela atitude. Certo? Pessoal, eu coloquei o link aí, passamos meia hora já do horário, tô segurando vocês aqui, os outros dois já foram embora, já deixaram eu falando sozinho aqui. Pessoal, então tem o link que eu coloquei aí, vou colocar aqui também o site de apresentação, tá? Do Selfa, se alguém quiser ver mais alguma coisa lá. Mas, basicamente, essa live vai ficar salva, né? Você vai estar vendo aí, tá? Cara, eu acho que eu deixei alguma coisa aí para trás de comentário, né? Mas, beleza. Tá bom? O pessoal aí discutindo se tem gestor de tráfego
que cobra fixo, se não cobra, é bom, não é bom. Eu não sei, essa não é a minha área. Minha área agora é outra. O importante é que você tem que dar um jeito de vender e achar um cara bom. Se não está te dando resultado, troca, põe outro e assim vai. Beleza, Cláudio? Obrigado aí pela colaboração. Obrigado, Douglas. Obrigado. Bom, eu que agradeço mais uma vez, tá? Todo mundo que está no chat aí, Rafael Baixa, que ficou com a gente aí até agora também, todo mundo que está aí, Rafael Juan, e os outros, né, sei lá, estamos aí nas duas plataformas aí em 50 e poucas pessoas. Então é isso, e eu vou encerrar com o meu, né, com a minha marquinha tradicional da hora do Jô. Valeu, gente, obrigado, até mais. Falo sim, Baixa, um abraço, tchau, tchau, amor, valeu, boa noite a todos. Boa noite a todos, obrigado.